A mensagem dessa noite tem um tema, já foi colocado nas redes sociais, nos grupos da igreja, a alegria da salvação. É o tema da mensagem desta noite. A salvação de Deus provoca não apenas mudança no homem, ser uma nova criatura, mas uma pessoa feliz. Essa é a proposta do Evangelho. Por isso que é muito estranho alguém poder dizer, eu sou de Cristo, só vive triste, sem alegria. Aconteceu algo na vida de um homem de Deus, era um homem ungido pelo Senhor. A Bíblia chega a dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. E o pecado, mesmo ele sendo escolhido, deixou ele triste, a sua alma profundamente cabisbaixo. E ele, no Salmo 51, que é um salmo de arrependimento, ele diz a Deus, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Me sustenta com espírito voluntário. Então eu ensinarei aos pecadores os teus caminhos, o teu caminho. Mas ele primeiro disse assim, Senhor, com essa tristeza na alma, eu não serei um pregador da tua palavra. Até porque a salvação, a Bíblia diz que é boas novas, de alegria, o anúncio do Salvador. Daqui a pouco a gente está em Natal, as músicas vão chegar, a cidade muda, a configuração, fica tudo diferente, né? Embora o sentido do Natal seja tão profundo. As igrejas com seus coros já começam a preparar o quê? A cantata de Natal, músicas alusivas ao nascimento de Cristo. A terra que estava na escuridão viu uma grande luz e alegria em toda a terra, a presença de Jesus. Posso ouvir um amém, irmãos? Por isso que a salvação, ela é um favor que a gente não merece, mas a gente precisa agradecer ao Senhor. E na Bíblia nós temos relatos, muitos testemunhos eloquentes de pessoas que viviam amarguradas, confinadas, em cemitérios, tristes, longe da família, longe da comunidade, até um dia encontrar com Cristo. Sua vida mudou. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente aceita e tem esse impacto do novo nascimento, uma nova criatura. Eu me lembro que eu não vim do mundo, assim, os irmãos entendem. Eu nasci no lar evangélico, mas nunca esqueço do dia que eu entreguei minha vida a Cristo, nunca esqueço. Foi um dia de domingo pela manhã, numa escola dominical, a igreja na sua programação, o pastor Davi Min, era o meu pastor na época, ele trazendo a mensagem, falando sobre Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. E ele ali pregou aquela manhã, e eu estava com meus 9 irmãos sentados no banco, minha mãe conosco, meu pai diácono, os diáconos na igreja do Cordeiro, na minha época, não sei se hoje está assim, os diáconos sentam na frente, todo o corpo diaconal, ocupa às vezes 2, 3 lugares lá na frente, estão a serviço, ficam os diáconos apostos, né, que estão na introdução, mas fica bem à frente, e papai nunca ficava com a gente no banco, porque ele era diácono, e ele é lá para frente da igreja. E naquela manhã de domingo, estava todo mundo quieto, a orientação da nossa mãe era para não levantar, não fazer barulho, não pedir água, fazer tudo isso antes, era rigoroso, né, esse mandamento dela, ela está aqui, né, deve estar lembrando, e ninguém levantava, ela olhava assim, tal, se precisasse, a não ser que seja uma emergência, mas geralmente a gente não saía do lugar, ficava todo mundo bem imóvel, olhando para a igreja, o pastor pregar. E naquela manhã de domingo, eu tinha apenas 13 anos de idade, 13 a 14 anos. Parecia que o pastor estava falando para a minha alma, era Deus, mensagem diferente. E eu fui desafiado, eu ouvi a palavra de Jesus me chamando. E ele perguntou, ele pregava muito para os filhos dos crentes. Quem é você? Porque filho de crente não é crentinho. Ele precisa nascer de novo, irmão. Ah, já nasceu, tem que nascer de novo. Tem que fazer essa confissão. E ali ninguém fez pressão para mim, nem nada disso. E quando ele fez o convite, irmãos, acreditem. Quando eu vi, eu já estava lá na frente. A mãe olhou, para onde esse menino vai? Ele aceitou Jesus nessa manhã. E algo na minha vida, tudo mudou. Era ainda bem jovem, mas eu não esqueço esse momento. Você é alegre porque você foi alcançado por Cristo, porque nós não merecíamos.
E eu quero basear esse tema da mensagem, a alegria da salvação, num personagem bem conhecido, bíblico, Zaqueu. Capítulo 19, por favor, abra sua Bíblia, capítulo 19 de Lucas, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Uma história conhecida, mas eu gostaria de apresentar a você, nesta noite, né, de celebração de ceia, falando sobre o que aconteceu com esse homem, quem ele era e o que Deus fez na vida dele. Capítulo 19, a partir do verso 1, de 1 a 10. Sentados, mas com muita reverência, preste atenção, diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, e olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu, gostoso, uma tradução diz, com muita alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu no banquete, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Verso 10, toda a igreja, vamos lá? Porque o Filho do Homem... Obrigado a Deus, porque era a nossa condição, todos aqui perdidos. Mas o Senhor veio para isso, ó Deus. O Senhor veio esse mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. O Senhor veio buscar aquele que tinha até dinheiro, rico, tinha uma saúde, mas não tinha alegria. E o Senhor foi buscar aquele homem. O Senhor Deus buscou a todos, ó Deus, porque a tua palavra diz que é para todo aquele que crê. Aquele, ó Deus, que muitas vezes nessa vida diz que tem tudo, mas se não tiver a Cristo não tem nada. E aqui aprendemos, ó Deus, de imediato, lendo a tua palavra, que Zaqueu descobriu a verdadeira alegria e a razão de viver é Jesus Cristo. Coisa que o seu alto padrão de vida não lhe dava, pois ela era uma pessoa inquieta. Algo que o bom trabalho no governo romano não dava, que era a paz interior ele não tinha. Algo que as amizades que ele tinha de alto escalão também não lhe dava alegria. E ele não entendia isso. E havia inquietude no seu coração. Meu Deus, ajuda-nos, ó Deus, a compreender que a verdadeira felicidade somente está em Jesus. A alegria está no coração de quem conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do Senhor é o amor. O teu amor, Pai, e que nos dá plena alegria e te servir. Obrigado, Deus, por essa mensagem, por tudo que já aconteceu. Fala conosco, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Tinha uma irmã bem pequenininha na igreja, ela é baixinha, né, irmã Nunes. Muitos daqui conheceram. Irmã Maria Nunes. Aí veio um irmão, uma missionária, uma vez eu convidei para vir trazer uma mensagem. Aí ele olhou para a irmã Maria Nunes, Maria Nunes deu um sorriso, ele fez: olha a irmã Zaqueu, eu nunca mais esqueço daquele, irmã Zaqueu. Ele disse, né, ele era bem engraçado esse missionário. Aí eu disse: irmã Zaqueu é porque é pequenininho, quando é pequenininho é irmão Zaqueu, lembra desse homem. Meus queridos irmãos, é um texto bem conhecido, como eu falei, acredito que todos, tem até uma música que foi sucesso, como Zaqueu, eu quero subir ao mais alto que eu puder. Todo mundo aqui já ouviu a história de Zaqueu, mas nesta noite o Espírito Santo vai falar com você de uma forma diferente.
através dessa palavra, a história de Zaqueu. Sabe, irmãos, é um retrato vívido. É um retrato claro da transformação que ocorre quando a pessoa tem um encontro com Cristo. Faz uma pergunta, por favor. Cristo, ele está presente e a alegria da salvação, a realidade. E às vezes quando a pessoa vem do mundão e tem esse encontro, o impacto é bem maior. Quem nesta noite aqui pode levantar a mão e dizer assim: eu já aceitei Jesus, pastor? Deixa eu ver quantos tem aqui. Graças a Deus, graças a Deus. Então, a história de Zaqueu, ela tem uma revelação central. Uma pessoa que tem um encontro com Cristo e teve assim a verdadeira alegria da sua alma. Mais do que um simples evento histórico, ali na cidade de Jericó. A história de Zaqueu revela os passos que levam o homem à verdadeira alegria, que é a alegria da salvação. Amados irmãos, a gente tem muitos momentos até de felicidade ou de alegria, mas a alegria verdadeira não é uma alegria efêmera, passageira, uma alegria de final de ano, sei lá, ou de final de semana, ou quando chega sexta-feira, de uma mesa de bar. Não é nada disso. Tem uma música que diz assim: nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. É um cantor, não sei se é J. Neto. Ele diz assim: eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, ele encontrou com Cristo, irmão, que é a verdadeira alegria. Então a verdadeira alegria é Jesus na sua vida, na minha. É Ele que dá sentido à nossa vida, significado para a nossa caminhada. E fiquei pensando, baseado em Lucas capítulo 19, de 1 a 10, essa história de Zaqueu, o encontro de Zaqueu com a salvação em Cristo, que trouxe uma profunda alegria e mudou tudo na vida de Zaqueu. Imagina o susto daquela esposa dele, quando Zaqueu, parece que foi tudo tão de repente. A nossa imagem é aquela história que de imediato ele desce depressa e tal, e vai ao encontro de Cristo. E, em primeiro lugar, sabe o que é que eu percebo aqui nessa história? A busca humana. O homem, ele busca a paz, ele busca a felicidade, ele quer entender. Há caminhos que para o homem parece ser bom. Quem sabe a felicidade reside para alguns ter uma casa própria. Eu sonho com isso. Sei lá, quem sabe um emprego, alguns até diz público, porque ali eu tenho paz. Alguns pensam que a verdadeira felicidade está num bom casamento, e eu acredito que é importante também buscar isso. A felicidade está, quem sabe, num bom padrão de vida social, em fazer viagens. Essa é a verdadeira felicidade. Mas a Bíblia diz que a verdadeira felicidade só está em Jesus Cristo, a nossa única esperança, irmãos. E aqui é na história de Zaqueu que a gente vai ver a busca humana, a inquietação do coração. Irmãos, percebe no versículo 19, capítulo 19, o verso 1, tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando. Irmãos, quantas pessoas abordaram Jesus Cristo, chamaram pelo nome dele, gritaram por misericórdia, pedindo ajuda. Quantos religiosos da época buscavam em Cristo compreender, eram doutores em teologia, mestres em Israel, era jovem instruído, chefe de sinagogas, todos buscavam em Cristo uma resposta. E alguns até saíam tristes, porque não tinha sua vida entregue a Cristo. Apesar de muito dinheiro, apesar da fama, apesar de tantas coisas, mas não tinha alegria. Zaqueu era um homem rico e poderoso. Veja então o verso 2, por favor. Toda a igreja pode ler comigo, vamos lá? Eis que o homem... chefe, um poderoso chefão dos publicanos, um homem rico, e ele era um homem que tinha um vazio na alma, apesar do poder econômico que ele tinha, mas a sua alma não estava bem. Eu tenho encontrado nas páginas da Bíblia, é melhor uma comida
uma planta simples, né? Um prato de hortaliça, do que um boi cevado onde não há paz, onde há intriga, onde não há alegria verdadeira. A casa é feliz não pela a feira que entra dentro da sua casa, está lá na sua despensa. A felicidade não significa uma casa que tenha uma geladeira ou um freezer abastecido com toda a qualidade de carne, aquela feira gorda. A felicidade que a Bíblia fala está em Jesus Cristo, na vida do homem, na família. Essa é a alegria real que esse homem tem. Um homem como um carcereiro tinha um cargo de confiança, mas era triste. O que é que eu faço para ser salvo? E recebeu a Cristo após uma intervenção divina, após um terremoto, após Deus usar o apóstolo Paulo. E aqui, meus irmãos, dentro desse texto, eu percebo que ele procurava ver quem era Jesus. Veja o verso 3, como isso é interessante. Toda a igreja pode ler comigo, vamos lá, irmãos? Pequena estatura, inquieto, forte, com saúde, ele procurava ver quem era Jesus. Certamente, eu não sei se ele conheceu, ou aquele cego, Bartimeu, que também era lá de Jericó, pediu esmola para ele, gritava, e ele conheceu, e depois procurou o lugar daquele cego e já não viu, e disseram, cadê aquele cego? Ele soube de alguma coisa, aquele cego foi curado, ele anda agora com Jesus de Nazaré, e ele cura cego, curou. Isso na conversa, não, nunca mais ele veio aqui esmolar, ele agora é um seguidor de Jesus, ele agora grita atrás de Jesus Cristo, pregando a palavra. Irmãos, são um testemunho forte. E Zaqueu guardava aquilo no coração. E ele diz, quem é esse Jesus? Certamente ele conhecia as figuras importantes de Roma, mas ele queria saber quem é esse Jesus que mudou a história de um mendigo que agora estava servindo a ele. Uma inquietação dentro do coração, irmão, e a sua curiosidade para ver quem era Jesus. Isso pode simbolizar essa busca interior que muitos esperam. Não basta ser apenas ter uma tradição religiosa, nascer numa igreja. Por isso que eu falei inicialmente, quem nasce no evangelho ou na igreja precisa nascer de novo. Mas ali essa inquietação havia no coração daquele homem, mesmo sendo ele rico, com tantos poderes, mas ele procurava saber quem era Jesus. Em primeiro lugar, eu destaco a busca do ser humano em Cristo. A Bíblia diz que o coração do homem tem um vazio tão grande. E esse vazio só pode ser preenchido, não é com aquela moça bonita que você namora. Até enche teus olhos, mas o coração só pode ser cheio com Jesus Cristo, a nossa única esperança. Então aqui, meus irmãos, ele era rejeitado, a Bíblia fala sobre isso, pelaquela sociedade, por ele ter um emprego, por ele ser um publicano, cobrador de impostos. Sim, ele era rejeitado, mas ele nem ligava para isso, ele tinha muito dinheiro no bolso. Mas a inquietação dele havia na sua alma. Diz o texto que ele não deixou que isso impedisse dele atender aquela curiosidade. E ele procurou saber quem era Jesus Cristo. Meus irmãos, às vezes a alegria começa com um desejo sincero. Quem sabe você estava em casa nessa tarde e aquela inquietação. Você disse para o esposo ou para a esposa, pensou, sabe de uma coisa? Eu vou para a igreja. Eu não vou ficar aqui não, em casa não. Eu vou para a casa do Senhor. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero sentir a presença de Deus no meu coração. Eu não quero começar mais uma semana num vazio. Eu quero sentir a presença do Santo Israel. E Zaqueu naquele dia, irmão, nada tirou esse desejo sincero de encontrar resposta, mesmo que isso exigisse esforço, como subir uma árvore e ali fugir daquela multidão, que ele não era uma pessoa bem aceita pelos seus patrícios. As pessoas não gostavam muito de Zaqueu, porque ele explorava, ele extorquia, ele era aquela pessoa que não tinha misericórdia. E aqui eu vejo, irmãos, o segundo momento, não apenas a busca humana, mas eu vejo a iniciativa divina, a misericórdia de Deus. Você sabe, eu sei também, eu imagino que você sabe, que Jesus conhece o teu coração, o que é que você anda pensando na sua mente. E ele sondou o coração de Zaqueu, mas olha mesmo, ele sabia que naquela cidade tinha um homem com desejo de vê-lo. Ele sabe de tudo. Diga para o seu irmão, Deus sabe de tudo. Você pensa que você está aqui sentado e Deus está ignorando, Ele sabe o que está acontecendo com você. Ele sabia que tem um homem em cima de uma árvore, em algum lugar dele ia passar. Logo em cima da árvore. Na árvore, Jesus já procurou planta,
já falou de passarinho, mas procurou um homem que queria vê-lo. Um alto funcionário. E aqui, meus irmãos, a iniciativa divina, a iniciativa divina que chama pelo nome daquele homem. Enquanto Zaqueu, presta atenção, se esforçava para ver quem era Jesus, foi Jesus que tomou iniciativa decisiva, que mudou para sempre a sua vida. Ele parou embaixo daquela árvore, ele olhou para cima, surpreendendo Zaqueu, e disse: Zaqueu, olha que palavra, verso 5, por favor, veja aí o verso 5, dá para ver o verso 5? Ok? Olha, toda a igreja comigo, vamos lá? Quando Jesus chegou... Irmãos, Zaqueu esperava tudo naquele dia, menos isso. Quem sabe dessa árvore eu vejo um milagre que ele vai fazer. Sei lá se ele vai curar outro cego. Sei lá se o surdo vai escutar. Ele vai ver um milagre aqui. Mas ele nem sabia que o milagre era o coração dele que seria aberto naquele momento. Era a vida dele que seria transformada pela presença de Jesus Cristo. Irmão, quantos creem que Jesus Cristo está passeando por aqui nesse lugar? Ele está passeando. A gente já aqui celebrou a ceia. Ele está aqui presente. Ele sabe de tudo. O que inquieta a tua vida essa semana. E Ele é poderoso para mandar você descer dessa árvore da preocupação, da agonia. Se aquieta e saiba que eu sou Deus. Ser exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Eu tomo conta dessa situação. Meu irmão, é muito forte isso. Eu vejo a iniciativa de Jesus Cristo, chamado pelo nome Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu vou ficar, sabe onde? Sabe onde? Na tua casa. O senhor vai lá para casa, vou para a tua casa. Quantas pessoas querendo Jesus na casa, e Jesus olha para um homem miserável daquele. Eu miserável. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo salva. Ele veio buscar e salvar o que você vê o quê? Perdido. Estava um homem perdido ali. Totalmente perdido, apesar de cheio de grana, né? Mas totalmente perdido. E Jesus disse: desça depressa, meu filho. Jesus não apenas o viu em cima daquela árvore, mas ele chamou pelo nome. Isso é surpresa. Desce, homem, daí. Não, desce Zaqueu. Zaqueu, desce, Zaqueu. Eu quero ir para a tua casa, Zaqueu. Eu conheço a tua casa, mas eu quero que você... Naquele momento foi um impacto na vida de Zaqueu, irmão. Um convite pessoal, um convite gracioso, o convite de Deus para aquele homem. A alegria começa quando percebemos que em meio à multidão das nossas dificuldades, nossos problemas, Jesus nos vê, Ele conhece e nos chama. Ele está chamando, irmão, nessa noite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No meio da multidão. Outro dia eu estava lembrando de um irmão que passou por aqui, cantava muito. Como explicar, né? Que Deus, Ele atende a minha voz, Ele conhece a minha voz. Você sabe que Deus, você explica isso. Essa multidão, pode dar multidão que Ele conhece quem está um coração em busca. E naquele momento, quando Deus chamou o nome de Zaqueu, é muito importante, irmão, o nosso nome ser chamado por Jesus. Jesus chamou, ele não hesitou. A Bíblia nos ensina que ele desceu depressa daquela árvore, e desceu já com alegria. Está no verso de número 6. Veja o verso 6. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com... Naquele momento, Zaqueu disse assim: sabe meu nome? Será que alguém foi falar mal de mim para ele? Ele fez: Zaqueu, eu quero ir para a tua casa. Ao contrário dos apóstolos, que ninguém queria nem ver a cara de Zaqueu. Quem assistiu ao filme, aquela série de 12, viu que Jesus Cristo tratava Mateus com amor, com alegria. Irmãos, Deus sabe teu nome, teu sobrenome, e quer te ajudar nessa noite. Acredite nessa palavra. Então, meus irmãos, aqui, ele verdadeiramente uma conversão marcada por essa alegria de Zaqueu, mas ele de prontidão em responder, ele respondeu o chamado de Cristo. A obediência imediata é um sinal de um coração genuinamente tocado pela graça de Deus. Quando Jesus fala com você, você entende a voz, ele chama e você obedece. Levanta-te. E ele disse para tantas pessoas: e anda. E aqui a gente vê, irmão, de imediato aqui, a transformação visível daquele homem. Ele poderia dizer: eu vou levar uma pizza se eu descer daqui, tanta gente que não gosta de mim. Eu vou apanhar. Mas ele olhou para Jesus.
Muitas vezes Jesus, quando chama, você olha o que é que a multidão vai pensar. O que é que o povo vai dizer quando você entregar? Olhe para Jesus. Porque todo mundo pode até olhar a sua vida e falar, mas só quem pode me ajudar você é Jesus. Só quem pode dar uma vitória especial dentro da tua casa, nessa tua agonia, é Jesus de Nazaré. Somente Ele pode dar. E naquele momento, Zaqueu, quando olhou, a Bíblia diz que ele desceu depressa, desceu gostoso, e a gente começa a ver uma transformação visível e fruto de arrependimento. Por isso que está escrito: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Vamos fazer uma pergunta aos irmãos. Você já viu ou conhece alguém que foi totalmente transformado? Você pode dizer assim: pastor, eu conheço, eu. Essa hora de domingo eu estava cheio de cachaça, sei lá. Essa hora de domingo eu já estava em casa, deitado, agoniado, pensando na segunda-feira. Hoje eu venho para a igreja com alegria, eu adoro a Deus. Hoje eu sirvo ao Senhor, mas minha vida não era assim. Não era assim. A minha vida era uma vida de tormento, de incertezas. Então a transformação, irmão, foi visível, fruto de arrependimento. O encontro com Jesus resultou em uma mudança imediata, radical, na vida daquele homem, desprezado por todos. Não tinha amigos. Ele declarou: Senhor, veja essa declaração dele, quando Jesus foi para a casa dele. Veja o que é que ele diz aqui, vamos lá, no verso número 7. O que é que está escrito na palavra? Todos que viram isso murmuraram, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador, mas um pecador transformado. Vamos ver o verso 8, a igreja bem forte, vamos lá? Zaqueu, por sua vez... Arrependimento. Não vou praticar o que eu praticava mais. E se tem alguém aqui nessa festa que eu roubei, que eu defraudei, eu vou restituir quantas vezes mais? 4 vezes mais. Amados irmãos, transformação visível, fruto de arrependimento verdadeiro. Você diz: eu aceito a Cristo, agora eu sou de Jesus, mas está fazendo meu caminho mais prática. Continua mentindo, continua enganando, continua trapaceando, continua muito, sabe? Mas diz que está em Cristo, cadê a mudança? Cadê os frutos dignos de arrependimento? Está em Cristo, mas é mentiroso, mente para a mãe, mente para o pai, fica com outra, tanta coisa. Diz que tem a Cristo, mas confia no bolão, que vai sair um dia. Eu estou arriscando, um dia sai, e sua expressão está em Cristo. Diz que está em Cristo, mas vem fazendo jogo de azar. Cadê tua fé em Cristo? Pois Cristo vai te honrar. Cristo é a nossa sorte. Cristo é a nossa vitória. Ele é a nossa única esperança. Tudo isso vai cair por terra na tua vida, porque só Jesus pode te dar esperança verdadeira. A nossa esperança é Cristo em minha vida, na sua vida também. Transformação visível, fruto de arrependimento. Deus faz isso. O encontro resultou nessa mudança radical. No versículo 8, meus irmãos, justamente esse 8 fala dessa transformação. Suas ações comprovaram a sinceridade do seu coração, não apenas de palavra, ele tinha realmente arrependido. A salvação genuína produz frutos dignos de arrependimento. Está em Cristo, mas é brabo que só um siri na lata. Como é isso, irmão? Devia esse siri estar mais molinho, porque agora entregou a Cristo, né? Talvez um siri mole, sei lá, não tão brabo. Ah, eu sou crente, mas não sou besta não. Não mudou ainda. Pois Deus vai mudar a tua vida. Vai transformar. Aquele Pedro de espada na mão era outro Pedro, dizendo que agora lance sobre ele a tua ansiedade. Não era mais aquele Pedro ansioso. Ele tem cuidado de vós. Você vai dormir em paz nessa noite, irmão. E vai dizer: novembro está nas mãos do meu Senhor. Ele é quem faz, Ele é quem produz na minha vida. Porque você não é aquele Zaqueu baixinho, invocado, trapaceador. Agora você pode até continuar baixinho, mas é um grande homem diante de Deus. Porque agora a sua fé está em Jesus Cristo. Posso ouvir um amém, irmãos? Olha o que é que o texto diz aqui, essa passagem. A salvação genuína produz mudanças. A alegria da salvação não é apenas um sentimento, mas um poder transformador que altera o nosso caráter e as nossas prioridades. A sua prioridade agora é outra. Se já ressuscitasse com Cristo, você busca as coisas lá de cima. Você agora tem um alvo. O alvo é Cristo, é Jesus. E assim aconteceu na vida daquele carcereiro, na vida do endemoniado de Gadara, na vida do próprio Zaqueu.
E ele clamou, Jesus disse, proclamou, hoje veio salvação nesta casa. Irmãos, quantos estão alegres aqui? Porque parece que tem gente que escuta essa mensagem, conversa o culto todo. Parece que perdeu a alegria até de ouvir a mensagem de Deus. Fique bem ligado no que Deus está falando com você. Não perca essa alegria da presença dEle. A gente ceiou, alegria por Ele ser um Salvador tão presente em nossas vidas. Fica orando. Tem pessoas que nessa noite, quem sabe está como Zaqueu, um pouco perdido, e está precisando desse encontro com Cristo. No versículo 9 e 10, por favor, veja esse 9 e 10. Então Jesus disse, quando Zaqueu deu seu testemunho, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho da fé, ele é filho de Abraão. E o verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar você, Zaqueu, ele veio salvar o perdido. A igreja em oração. Uma mensagem bem conhecida. Essa declaração resume a missão de Jesus. Zaqueu era perdido. Tem um hino 46, pastor Abisaí, que fala dessa perdição. Eu perdido pecador, totalmente perdido, longe do meu Jesus. Esse hino fala ao meu coração. Eu me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, estendeu a mão e conseguiu me salvar da perdição. Zaqueu era perdido, afastado de Deus e do seu povo, mas foi restaurado. Quantos creem que Jesus ainda hoje restaura? Ele vai dar sentido à sua vida. Talvez você já tenha planejado o dinheiro, tanta coisa, mas nada dessa alegria. Alegria só em Jesus Cristo. A alegria da salvação está no fato de que Cristo veio especificamente para resgatar os perdidos. Homens sem paz. Tem carro bom, tem casa boa, tem dinheiro, tem um quê? Mas não tem Cristo. Tem até saúde. Muita gente se gloria da sua saúde. Eu não tomo remédio. Que bom, irmão. Eu não faço isso. Eu estou bem. Que bom, irmão. Mas a verdadeira alegria está em Jesus Cristo. O homem, por mais firme que esteja, ele pode cair. É pura vaidade. E a história de Zaqueu, meus irmãos, nos mostra a verdadeira alegria. Está em Cristo. A verdadeira alegria não está na riqueza, não está no status ou na aprovação dos homens, humana, mas no encontro transformador com Jesus. A verdadeira salvação é um processo que começa com essa busca sincera, como Zaqueu buscou. É concretizado pela graça que nos chama e se completa em uma vida de obediência e restauração. Que como Zaqueu nessa noite, possamos entender que Cristo veio nos salvar. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus. A igreja em oração. Já me achava sem vigor. Meu Deus, meu estado Cristo viu, dando-me sua mão. E salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Meu Deus, foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Até aí, a gente vai cantar a segunda estrofe, mas por favor, preste atenção. Pessoal da mídia aí, me ajude. Veja aí, por favor, Salmo 51, o versículo número 8. Vamos ver, versículo 8, o que é que está escrito. A igreja, escuta essa palavra. O que foi que Davi disse? Faz-nos ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Continuando, 9. Esconda o teu rosto dos meus pecados. Isso é uma oração. E apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto, inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação
e sustenta-me com espírito voluntário. Essa foi a oração de um rei, da alegria da salvação que eu perdi. Me dá a alegria da salvação. Eu não perdi minha coroa, eu não perdi meu reino, eu não perdi meu sonho, mas eu perdi a alegria. Me dá essa alegria de volta. A igreja tem oração, por favor. É uma noite que Deus falou com você. Você talvez já seja crente e crê mesmo. Se você não fosse crente, você não estaria aqui. Mas você perdeu aquele brilho, perdeu aquela alegria, está um pouco distanciado, está até da casa do Senhor. E nesta noite você está ouvindo a palavra e você quer voltar. Deus, me dá essa alegria de novo. Eu creio no teu nome, mas eu ando muito triste. Quem é a primeira pessoa? Levanta a tua mão em um sinal. Eu estou crendo em tudo, pastor. Eu creio na palavra de Deus. E sei que Jesus Cristo veio para mim também salvar. Se você perder essa alegria, em nome de Jesus, faz um sinal com a tua mão. Eu quero, pastor, essa alegria nova. Amém, minha filha. Olha ali, ó. Bem pertinho de você, doutor Tiago. Aperta a mão dessa jovem. Que bênção, que bênção. A igreja em oração. Glória a Deus. Fica no seu lugar, pode ficar tranquila. Quem é a segunda pessoa? Amém, mais uma jovem ali, ó. Olha que alegria, que sorriso bonito. Aceitou a Cristo como Salvador. Alegria dessa jovem, alegria da outra. Quem é a terceira pessoa? Eu quero, pastor, voltar. Eu estou precisando. Minha vida está angustiada. Eu tenho sofrido muito. Eu tenho deixado até a fé. Mas eu quero essa alegria de volta. Quem é a terceira pessoa? Em nome de Jesus. Quem é você? Quase que você não chegava hoje. Está frio, está fria. Tá aquele quase que não vai mais. Deus está trazendo você de volta hoje. E Ele quer dar essa alegria. Uma alegria que esse mundo não pode te dar. Que o emprego bom não pode dar. Nada pode dar. É Jesus quem te dá. Aleluia. Quem é a terceira vida? Por favor, faz um sinal. Sou eu, pastor. Em nome de Jesus. No seu lugar onde você estiver. Duas jovens. Tem a terceira pessoa? Quem sabe um casal? Um irmão que já não sente mais alegria de ir para a igreja. Você está considerando até um milagre você estar aqui hoje. Você subiu na árvore e Jesus está chamando o seu nome. Quem é a terceira vida? A igreja está orando? Deus faz um milagre. Você ora e Deus faz um milagre. Tem a terceira vida? Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Vamos cantar nesse momento. A igreja de pé, por favor. Por favor, quem puder ficar de pé, fique. Vamos cantar mais uma música. Como Zaqueu. É a história de Zaqueu. E eu creio que Deus vai fazer um milagre. Algum jovem, né? Pode ajudar essas duas jovens tão simpáticas. A gente orar por vocês. Você vem até aqui. Alguém pode ajudar? Vem aqui. Amém. Ela está vindo voluntariamente. Tem outra jovem. Vem para cá, eu quero orar por você. Uma decisão tão bonita, com tanta alegria, aquele sorriso. Não perca a alegria de servir a Jesus. Não perca a alegria da salvação. Como Zaqueu, pode vir. Eu quero subir. Olha ali, ó. Mais duas vidas, né? 3 vidas. O mais alto que eu Deus te abençoe, em nome de Jesus. Só pra te ver, olhar para ti. É a história de Zaqueu essa música. Chame a atenção. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Olha quantas lágrimas. Eu Jovem, né? Mas diz: ti, eu preciso meu de ti, meu Pai. Eu sou pequeno, sou Zaqueu pequeno. Sou pequeno demais. Eu quero paz na minha vida. Me dar a tua paz. É Jesus que faz isso, ó. Olha, irmão. Clama bem alto. Senhor, entra na minha casa. Bem forte, vamos lá, irmãos. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Olha aí. Quero orar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre, Deus. Faz um milagre. Sabe qual é o maior milagre? É a salvação. Se você está longe, está triste, você quer alegria de novo, vem para Jesus. Como Zaqueu. Vai lá. Você não queria ser aplaudido por ninguém. Ficou quietinho. Faz tempo que você está meio distante. Por favor, entenda essa mensagem. Não fica com vergonha. Sai do teu lugar, vem para cá.
E Zaqueu desceu. Zaqueu talvez dissesse, não vou descer não. Eu não quero que ninguém me conheça. Mas ele desceu com alegria. E ali Deus olhou para ele. E sabe de uma coisa? Jesus foi para a casa dele. Tem mais alguém que nessa noite, quase que você não chegava aqui, e você quer cada dia se firmar? Deus está firmando sua vida. Você está distante. Olha ali um jovem chorando, ó. Olha ali que lágrima. Mas esse não é pequenininho não, como Zaqueu não. Esse é grande, né? Grande é o Senhor. Mas aí, ó, um jovem chorando, ó. Me dá a tua paz. Eu preciso de paz. Eu largo tudo. Olha aí, ó. Olha aí, Charles. Fica aí, Charles. Bem forte, igreja. Bem forte, ó. Entra na minha casa, entra na minha vida. Jesus salva um, salva dois, salva três, salva quatro. Quem é você? Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Você está percebendo o que Deus está fazendo? O Senhor é meu bem maior. Ele é o bem maior da gente, é Ele. Faz um milagre em mim. A igreja em oração. O maior milagre está aqui. Foi embaixador daqui. E está voltando o embaixador. É o embaixador do rei. A igreja pode dar glória. É Jesus que faz isso, irmão. Eu quero orar por essas vidas. Olha que grupo jovem bonito. Quem é você? Pastor, eu quero voltar essa noite também. Eu ando meio embaraçado. Jesus vai desembaraçar. Tem um laço. Jesus quebra o laço hoje. Ele está quebrando esse laço da tua vida. Essa aparência de crente sem ser. Aparência. Deus quer fazer uma mudança na tua vida. E Zaqueu se escondia porque tinha vergonha. Agora mais não. Fica orando porque tem alguém do teu lado. Está pensando também em fazer essa decisão. A gente vai cantar mais uma parte dessa música como Zaqueu. E você vai sair do seu lugar. Se você puder ajudar seu irmão, vem com ele. Você é praticamente afastou da sua igreja. Por que você não volta, irmão? Volta nessa noite. Deus vai dar força a você. Vamos lá? Sou pequeno demais. A gente é pequeno, irmão. Me dá a tua A gente não merece é nada. Largo tudo pra te seguir. Arrependimento verdadeiro. Entra na minha vida, meu Deus. Entra na minha casa. Oh, meu Deus. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar Eu somente quero amar a ti, somente a Deus. porque o Senhor é meu bem Eu quero maior. amar somente a Deus. Faz um milagre em mim. Mais uma vida aí, ó. Irmão, é forte nessa noite. É Jesus que faz isso. Não é sabedoria tua não, porque nem eu e você tem sabedoria. É o poder de Deus, olha aí. Olha Deus fazendo aí. Ali, Charles, é outra vida. Irmão, Jesus salva 1, 2, 3, 4, 5, o mundo inteiro. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está fora do evangelho, não faz nenhum sentido. Volta para Jesus. Para de ser um visitante da tua própria igreja. Nessa noite, entrega. Para com vida de pecado. O pecado vai acabar com você. A palavra de Deus não mata ninguém, quem mata é pecado. A palavra de Deus traz vida para você. Não seja apenas um espectador. Olha quantas coisas Deus está fazendo aqui, ó. Esse é Jesus, irmãos. Eu já podia encerrar com um. Estou satisfeito. Mas parece que tem alguém na luta ainda aqui. Na luta. Ora por essa pessoa, está na luta. Quem é você? Jesus está te chamando. Você diz, um dia eu fui. Um dia eu estava ali. Um dia eu fazia parte da igreja. Hoje está tudo distante da minha vida. Está estranho. Parece que na igreja eu sou estranho. Foi você que se afastou. Mas vou terminar, viu? Já está bom, a hora chegou. Quem é você, minha irmã, meu irmão, que se afastou e quer voltar nessa noite? Sou eu, pastor.
Faça isso, enquanto é tempo. A Bíblia diz assim: buscar o Senhor enquanto você pode achar. Invoque enquanto está perto. Pastor, eu estou sentindo, mas está travado, eu não consigo vir aqui à frente. Vou fazer uma oração onde você estiver. Se esse for o seu caso, levanta a tua mão, que eu quero dizer, Deus te abençoe. Amém. Olha aí, gente. Ô, meu irmão. Ô, meu irmão. Percebe o que está acontecendo, Dario? Igreja, Jesus salva. A igreja é missionária, está no centro de mais novo pregando, está orando, é jejum, é oração. Aí Jesus faz isso. Jesus faz isso e muito mais. Salvação. Uma família aí, uma família. O esposo e a esposa, essa menininha, o menininho já está com a menininha está com a vida garantida, porque os pais estão servindo ao Senhor. Agora, irmão, fique pensando na sua situação. Não tem fruto, não devolve aquilo que é de Deus. Zaqueu disse assim: eu vou devolver tudo que eu roubei a alguém. Então, seja um crente mais animado, fiel, cheio da graça da unção do Senhor. Vamos orar nesse momento agradecendo. Agradecendo porque nesta noite houve salvação nessa casa. Deus salvando vidas. Isso é um testemunho real. Aqui não tem encenação não, é Jesus tratando, é Jesus trabalhando nessas vidas. Irmãos, é alegria de servir ao Senhor. Toda a igreja pode inclinar a cabeça, por favor, fechar seus olhos, porque tem alguém que vai vir agora. Ah, como Deus lhe ama, hein? E você dizendo: tá bom, pastor, que eu fico agoniada, chamando. Levante a sua mão. Quem é você? Sou eu, pastor. Eu estou agoniado aqui, Deus está me chamando. Olha ali, ó, gente. Olha ali na galeria, ó. Na galeria tem, ó, irmão, ali, ó. Com alegria, ó. Isso é Jesus fazendo isso. Meu irmão, a colheita é grande. Jovens bonitas, homens bonitos, homens de Deus, jovens cheios da graça. Olha aqui, ó. Pô, isso é Jesus. Pastor Zaqueu de novo vai pregar. Ô, irmão, a mensagem não é do homem, a mensagem é de Deus. Quem salva é Jesus. Quem disse hoje houve salvação nessa casa foi Jesus. Não foi nenhum apóstolo não, nem foi Pedro, nem foi João. Foi Jesus que fez esse milagre. A gente vai agradecer ao Senhor. Deus te abençoe, minha filha. Olha ali, ó, que coisa linda, né? Entregou a vida a Cristo, está se voltando para Jesus. Entra na minha casa e a gente vai terminar com oração. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. O meu bem maior não é meu salário, não é meu emprego, não. É Deus que é o nosso bem maior. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse instante. Eu gostaria que o evangelista Charles, diácono, fizesse essa oração de gratidão, sabe? Orasse por essas vidas que se voltaram. Obrigado, meu Deus, porque hoje nessa casa houve salvação. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor ouviu a oração de uma mãe, de um pai, de uma família. Obrigado, meu Deus, porque nessa noite há um profeta aqui na igreja EBT. O Senhor usou ele tremendamente para a glória do Teu nome. Obrigado, meu Deus, porque ainda há alegria, ainda há esperança, ainda há salvação. Obrigado, meu Deus, porque nessa noite nós vimos o Teu agir nessa casa. Obrigado, meu Deus, porque essas vidas levantaram suas mãos, dizendo: eu quero ter a alegria da salvação, eu quero ter o prazer de estar na casa do Senhor, eu quero ter prazer de estar na presença do Senhor, eu quero ter prazer em orar de novo na presença do Senhor, eu quero ter prazer de ler a palavra do Senhor, eu quero ter prazer de caminhar na presença do Senhor.
Obrigado, meu Deus, nessa noite. O Senhor moveu céu e terra. O Senhor inclinou, Pai, do trono de glória, os teus ouvidos. E aqui nessa noite, Pai, pela tua infinita misericórdia, pela tua infinita graça, houve salvação. Obrigado, meu Deus, porque fechamos o final de semana com chave de ouro mais uma vez. Satanás foi envergonhado e mais uma vez o inferno foi saqueado para a glória do teu nome. Obrigado, meu Deus, porque a glória é tua, mas a alegria é nossa. A alegria é nossa porque tem salvação aqui neste lugar. Obrigado pela vida do teu ungido, nosso pastor Samuel. Obrigado, Pai, porque o Senhor usou ele tremendamente nessa noite para proclamar a tua palavra na tua casa, meu Deus. Obrigado, Pai querido, porque já começamos o segundo domingo do mês de novembro, Pai, com mais salvação. Domingo passado, esse domingo, até a tua volta, Pai, essa igreja remida e lavada no sangue do Cordeiro vai saquear o inferno, ganhar almas para o teu reino. Obrigado nessa noite, Pai. Obrigado por essas vidas aqui em cima. E obrigado, Pai, por aquelas que até antes de dormir vão se reconciliar contigo, Pai. Vão dar um encontro, Pai. Vão despertar, porque a alegria desse mundo é momentânea, mas a alegria do céu, ela é constante, ela é eterna. Obrigado, meu Deus. É no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, esse que vive e reina para todos sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos?